Volta às aulas é aquela preocupação recorrente para os pais, o peso da mochila dos filhos. O excesso de carga pode comprometer seriamente a estrutura da coluna vertebral. Veja na reportagem de Carol Santana. Desde cedo, as crianças estão assumindo deveres e respondem aos estímulos com personalidade. A opinião delas é decisiva em muitas situações, inclusive no momento de escolher a mochila da escola. O tamanho para ser condizente com a idade e o preço, né? Um preço mais acessível, mas assim, quem escolheu foi ela. A gente deixou por conta dela. Eu escolhi de acordo com o personagem que ele mais gosta, que no caso, ano passado era no finalzinho do ano, quando a gente comprou, era o Mickey. Mas na hora de escolher a mochila, pais e estudantes devem ficar atentos a detalhes mais importantes do que apenas a beleza do produto. Afinal de contas, a mochila vai acompanhar o aluno durante todo o ano. O gosto pode até mudar ao longo do tempo, mas a coluna não. Especialistas recomendam que os jovens não carreguem mais do que o equivalente a 10% do peso corporal. A mochila deve ficar bem ajustada e ter tiras largas, que são mais confortáveis. Outra preocupação é quanto à postura ao transportar o material. O peso tem que ficar bem distribuído. Modelos com rodinhas são uma opção interessante, desde que se observe a altura da alça. A mãe do Luciano promete fazer a troca. Preocupo sim, inclusive a gente estava acabando de comentar isso, que ele disse, mãe, eu vou usar mesmo de rodinha. Eu digo, hoje você está assim de costa porque tem pouco material, mas a partir de amanhã, que já vai ter a relação, o calendário, ele vai ter que usar de puxar. Pesa muito essa mochila? Pesa, um pouco. O que é que você sente quando carrega ela muito tempo? Muito peso. Vai mudar de mochila? Vou. Então vamos ver se vai. A gente vai conversar agora com a médica ortopedista Airana Soares Aires. Ela é especialista em coluna vertebral pelo Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia do Rio de Janeiro. Doutora Airana, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo aqui ao Notícia da Manhã conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, porque fica sempre esse dilema, né? Às vezes o pai escolhe porque o filho acha a mochila bonitinha. Em determinada idade, eles não querem mais puxar de rodinha, eles querem carregar mesmo nas costas. Então, que orientação aos pais, especialmente, já que as crianças é mais difícil convencer, os ortopedistas podem dar? Então, na verdade, a preocupação que os pais devem ter, inicialmente, é com a postura da criança. Então, a criança que carrega uma mochila, como a própria reportagem falou, acima de 10% do peso corporal, ela já está carregando um peso além do valor que ela deveria. Então, por que acontece isso? Se você leva uma mochila muito pesada, a tendência natural é você tentar levantar a cabeça, os arcos costais e os ombros, eles dobram. Então, a postura da coluna começa de maneira inadequada, a distribuição de carga no disco intervertebral, que funciona como amortecedor da coluna, acontece de maneira desigual e a criança, o paciente, ele tenta corrigir aquela postura levantando a musculatura do pescoço e a musculatura paravertebral de modo geral, causando assim fadiga muscular, as contraturas musculares, entendeu? E outros problemas que no futuro podem aparecer, doutor? Podem aparecer. Como eu falei, essa distribuição irregular de carga no disco intervertebral pode, com o tempo, ocasionar o aparecimento das hérnias de disco, né? A própria escoliose, ela pode levar a alguma dor na coluna vertebral. Mas, assim, nas crianças que não têm escoliose idiopática, que não têm escoliose trazida de herança genética, digamos assim, congênita, idiopática, muito pouco provável sentir dor por causa disso. A maior causa de dor nesse tipo de população, na faixa etária, como ela colocou, abaixo de 10 anos, é por conta da má postura. A gente colocava ali sobre a questão da distribuição do peso. Em determinado momento da reportagem, a gente via uma pessoa levando a mochila só de um lado. Exatamente. Isso também é muito Isso também é muito grave. preocupante, porque você mantém uma postura inadequada, né? Então, a gente tem curvaturas fisiológicas na coluna que têm que ser respeitadas. A gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Então, essas curvaturas têm que ser respeitadas a todo momento. No momento que você está sentado, no momento que você está carregando uma mochila, a preocupação também tem que ser transferida em relação à postura para o aluno dentro da sala de aula. A postura dele, se o ambiente é ergonômico, Sim. se ele tem uma cadeira adequada para estar assistindo às aulas. Muito bem lembrado, doutora, porque a gente lembra aqui do peso da mochila e a preocupação se estende à casa, aos pais, mas dentro da escola também a responsabilidade de que tipo de cadeira é oferecida ao aluno e que tipo de postura é orientada, Exatamente. né? Outra preocupação que o pai da criança deve ter é com estímulos de exercícios físicos. Tem um estudo publicado, inclusive, na Espanha, comparando essa população. Eles pegaram cerca de 1.400 alunos em 11 escolas públicas diferentes, 11 escolas diferentes, numa província na Espanha. E eles viram que
Esses pacientes que tinham dores crônicas na coluna na faixa etária entre 12 e 17 anos, tinham uma grande associação com a levar mochilas com peso acima de 10 até 15% do peso corporal, e eram pacientes que não praticavam atividades físicas regulares, né? Pacientes que estavam um pouco acima do peso, então tem que existir essa preocupação também com foco na alimentação e na atividade física. Bom, o principal indicativo é a dor. O paciente sentiu dor, tem que mandar investigar, o filho está se queixando de dor nas costas, tem que avaliar de qualquer forma. Porque existem outras causas que podem levar a dor na coluna nessa faixa etária. Tumores, né? Tumores podem causar dor na coluna nessa faixa etária. O tumor pode, inclusive, causar uma escoliose, que nem sempre é uma escoliose idiopática, que digamos assim, uma escoliose benigna, e que dependendo do grau, do ângulo, de cobre, de outras questões, podem ser tratadas de maneira conservadora. Então, tem que ser sempre investigado. Bom, tá aí então as dicas da doutora Airana, que é médica ortopedista, e você, como pai ou mãe, fica ligado aí, fica atento, também não vai ceder de todas as formas aos caprichos, né, da criançada, e a partir de determinada idade pode liberar a mochila, né, mas aí já na adolescência, comecinho da adolescência, já pode? Já pode liberar a mochila. Então, como eu falei, o foco tem que ser manter a postura adequada, manter uma atividade física regular, até porque nessa faixa etária, na adolescência, você já deve estimular acima dos 15 anos, 14 anos, quando as placas fisárias, as placas de crescimento já estão em fechamento, você deve estimular a atividade física. E o fortalecimento muscular? Fortalecimento muscular para a manutenção da postura. Obrigada, doutora. Um bom dia.